Marsh é um quartanista fracassado. Não tem emprego, nem bicicleta, e sua única saída é ser treinador de uma equipe infantil de hóquei. Existe um episódio de South Park que faz você acreditar que vai assistir a mais uma história clássica de superação, só pra destruir completamente essa expectativa nos minutos finais. E o mais curioso é que muita gente considera esse um dos episódios mais controversos da série, justamente por causa desse fim. Enquanto alguns acham uma genialidade, outros simplesmente odeiam o rumo que a história toma. Isso porque, no começo, tudo parece seguir aquela fórmula que a gente já conhece de cor. Um protagonista desacreditado, um grupo cheio de dificuldades, um grande desafio pela frente, e todos os ingredientes para aquele final emocionante, em que os azarões vencem contra todas as probabilidades. É a mesma estrutura que a gente vê repetida em praticamente todo filme de esporte. Só que, isso aqui é South Park. E se tem uma coisa que Trey Parker adora fazer, é pegar tudo o que você espera e fazer exatamente o contrário. E na primeira vez que assisti, inclusive, eu realmente achei que sabia exatamente pra onde a história estava indo. Conforme o episódio avançava, eu fui percebendo cada vez mais clichês aparecendo e pensei, tá, já entendi, sei exatamente como isso vai terminar. E acho que foi justamente por isso que o impacto do final funcionou tão bem comigo. Porque quanto mais a série faz você acreditar que tá assistindo a uma história previsível, maior é a surpresa quando ela resolve seguir pelo caminho mais absurdo possível. E talvez seja por isso que Cop Stanley continue sendo lembrado até hoje. Não porque seja o episódio mais engraçado de South Park, nem o mais emocionante, mas porque ele brinca com as expectativas do público de um jeito que poucos episódios fazem. Então, se você gosta de South Park, já deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, e vem comigo entender porque esse episódio conseguiu dividir até os fãs mais antigos da série. A história começa de um jeito simples. Stan tá trabalhando como entregador de jornal em South Park, mas ele está em uma situação complicada. O patrão reclama que as entregas vivem atrasadas, e, por mais que o Stan tente explicar que precisa conciliar o trabalho com a escola e que, finalmente, consertou o pedal da bicicleta, o chefe dele não entende. Só que, enquanto a gente vê essa cena dele tentando se justificar, a bicicleta tá sendo guinchada do lado de fora. E quando o Stan percebe o que tá acontecendo, ele sai correndo desesperado atrás do caminhão. Em vez de aceitar que perdeu, ele tenta, literalmente, impedir o guincho na força bruta, enquanto o caminhão continua seguindo, como se nada tivesse acontecendo. Para, imbecil! Sem bicicleta, Stan entende que também vai perder o emprego. Então, a sua única alternativa é ir até a prefeitura tentar resolver a situação. E é aqui que o episódio revela qual vai ser sua grande piada recorrente. Porque o funcionário responsável por analisar o caso não age como servidor público comum. Pelo contrário, ele fala exatamente como aqueles narradores dramáticos de trailers de filmes, sempre interrompendo a conversa para colocar um disco de vinil e narrar a vida do Stan como se ele fosse o protagonista de um novo sucesso de Hollywood. Toda vez que ele faz isso, a cena simplesmente para dar espaço a essa narração exagerada, como se estivéssemos assistindo ao trailer de um filme esportivo dos anos 90. É uma sacada muito boa, porque o episódio deixa claro, logo nos primeiros minutos, que vai brincar justamente com esse tipo de clichê cinematográfico. Trey Parker pega esse tom épico que Hollywood costuma dar para histórias completamente comuns e leva ao extremo. E quanto mais sério o narrador tenta parecer, mais engraçada fica a situação, porque, no fim das contas, estamos falando apenas de um garoto tentando recuperar uma bicicleta. Stan Marsh é um homenzinho brilhante. Ele tem uma grande família, uma carreira no jornal. O único problema é... sua bicicleta foi apreendida! Depois de toda essa encenação, o Stan simplesmente pede a bicicleta de volta, mas o funcionário diz que não pode devolvê-la, porque, se fizesse isso, ele não aprenderia nenhuma lição. Então, em vez de pagar a dívida ou resolver a situação de forma minimamente racional, Stan descobre que existe outra opção. O juiz fala que, durante uma investigação sobre o seu passado, encontraram o registro de que ele jogou hóquei quando ainda estava no jardim de infância. E, coincidentemente, o time infantil da cidade está sem treinador. E pronto, essa passa a ser a condição para recuperar sua bicicleta. Então, sem ter muita escolha, Stan aceita o acordo e vai conhecer a equipe que agora está sob sua responsabilidade. E é justamente aqui que o episódio assume de vez a cara de uma paródia de filmes esportivos. Afinal, qual é o primeiro obstáculo que todo treinador desacreditado encontra? Sim, um time completamente despreparado. Só que South Park exagera isso ao máximo. Assim que Stan entra na pista de gelo, percebe que aquelas crianças mal conseguem ficar em pé. E antes mesmo de pensar em estratégias ou treinos, ele precisa responder perguntas como: o que é um passe? Lidar com um garoto que quer ir ao banheiro, mas não pode ir sozinho. Outro que começa a reclamar porque levou uma cuspida no pé. E até ouvir um menino dizer que a mãe dele falou que ele era do tamanho do céu. É uma sequência de piadas simples, mas muito eficientes, justamente porque elas retratam crianças pequenas agindo como crianças pequenas. Treinador, posso fazer pipi? Que significa passar? Minha mãe diz que eu sou grande como o céu. E
E até esse momento, tudo continua seguindo o roteiro que a gente espera. O treinador improvisado chega, encontra um grupo sem talento nenhum e percebe que vai precisar fazer um milagre para transformar aquela bagunça em um time de verdade. Só que South Park resolve mudar completamente o clima da cena em questão de segundos, porque quando o Stan tenta organizar os jogadores, ele pede para um dos garotos assumir o gol. É aí que o Nelson responde, de forma bem tímida, que não pode jogar naquela posição porque o médico dele não deixa. É então que descobrimos que o Nelson tem leucemia e o câncer dele já se espalhou para a medula óssea. E a reação do Stan ao ouvir isso é praticamente a mesma de que está assistindo ao episódio pela primeira vez. O humor, então, simplesmente desacelera o ritmo por alguns instantes. Nelson começa a chorar, pergunta por que aquilo aconteceu justamente com ele. E, de repente, outras crianças aproveitam para fazer perguntas existenciais, como, por exemplo, por que as pessoas têm câncer? Ou, se brincar com o Nelson, pode fazer todo mundo ficar doente também. Enquanto isso, Stan fica completamente perdido, sem saber como responder nenhuma daquelas perguntas. E, na minha opinião, é aqui que o episódio mostra um dos seus maiores acertos. Em vez de transformar a doença em uma simples piada, South Park cria um desconforto bem estranho de propósito. Você ainda ri da situação, mas ao mesmo tempo percebe que existe um peso real nessa conversa. É uma mudança de tom tão brusca que faz você entender que a história talvez não seja tão previsível quanto parecia alguns minutos antes. Treinador, por que as pessoas têm câncer? Ô céus, podemos treinar? Nós vamos pegar câncer se jogarmos com o Nelson? Mas, antes que exista tempo para digerir esse momento, o episódio volta imediatamente para outro clichê clássico dos filmes esportivos. É então que surge o treinador do time rival, acompanhado dos seus jogadores, entrando na pista apenas para provocar os protagonistas. Ele praticamente incorpora o papel do adversário arrogante que aparece em toda história desse gênero. Ele debocha, diz que o Stan deveria desistir antes de passar vergonha, e ainda faz questão de provocar as crianças. E é tudo muito engraçado porque, até aqui, todas as peças do quebra-cabeça estão exatamente onde deveriam estar. O treinador inexperiente, o time desastrado, o garoto que representa a motivação emocional da história, e o rival convencido, que parece impossível de vencer. South Park tá montando uma estrutura que qualquer fã de filmes esportivos reconhece imediatamente. Treinador, por favor, não nos deixe perder pro Adams County. Meu pai vai me bater de novo. Então, na cena seguinte, Stan finalmente volta pra casa, depois de um dia completamente caótico. Só que, em vez de encontrar um pouco de paz, ele dá de cara com seus pais preocupados, porque já tá quase na hora de dormir. E quando Stan explica que conseguiu um novo trabalho treinando o time infantil de hóquei, a reação dos pais muda completamente. Enquanto a Sharon trata com naturalidade, o Randy trava na mesma hora. Pra ele, aquilo não é só um emprego. Na sua cabeça, o filho tá tentando reviver um trauma do passado. E é aqui que começa uma das minhas piadas favoritas do episódio. O Randy pergunta se o Stan realmente esqueceu o que aconteceu anos atrás, durante um jogo de hóquei no Pepsi Center. Só que o Stan responde da forma mais despretensiosa possível, dizendo que a única coisa que ele se lembra é de ter ido comer pizza depois da partida, enquanto o Randy tá completamente convencido de que aquele empate marcou o filho pra sempre. Então, na mesma noite, o episódio mostra um flashback. A cena imita aqueles momentos decisivos de filmes em que tudo depende de uma única jogada. O narrador cria tensão, a torcida prende a respiração e, por um acaso completamente absurdo, o disco de hóquei para exatamente na frente do pequeno Stan. Ele tem um gol vazio diante dele, é a chance perfeita para virar o herói da partida. Só que o chute para a poucos centímetros da linha, o cronômetro zera e o jogo termina empatado. E a reação do Randy é maravilhosa. Ele acorda no meio da noite, completamente desesperado, e assusta Sharon, como se tivesse acabado de reviver o pior momento da vida dele. E esse contraste torna tudo ainda mais engraçado. Pro Stan, essa lembrança praticamente nem existe. Já o Randy transformou ela em um trauma psicológico que atravessou anos. Faz o gol! Faça o gol! Antes da primeira partida do time, o Stan tenta manter o foco no treinamento, mas logo percebe que o hóquei deixou de ser o maior problema da história. Porque, do nada, os pais de Nelson aparecem e pedem para conversar com ele em particular. E então contam que o filho teve uma recaída. Os médicos acreditam que ele pode não ter muito tempo de vida. Só que o que realmente chama atenção nessa cena é o tamanho da responsabilidade que eles colocam nas costas do Stan. Em vez de serem eles a conversar com o próprio filho sobre a situação, os dois imploram para que o treinador faça isso. E vale lembrar, Stan também é uma criança, talvez um pouco mais velho que o Nelson, mas ainda assim, alguém completamente despreparado para lidar com uma conversa dessas. Pode falar com ele, treinador. Ele o admira. Não, você deve falar. Não, eu sou apenas o pai dele. Mas o Stan vai até o hospital visitar o Nelson, e, na minha opinião, essa é uma das melhores cenas do episódio inteiro. A câmera corta para um menino na cama, e ele pergunta pro Stan como é morrer.
Pergunta por que ele precisa ir tão cedo, porque não vai ter a chance de crescer como as outras crianças. E o mais interessante é que o Stan não tenta dar uma resposta milagrosa, nem inventa um discurso emocionante. Ele simplesmente admite que não sabe. Diz que ninguém realmente sabe o que acontece depois da morte, mas lembra que isso faz parte da vida de todo mundo. É uma conversa meio desajeitada, cheia de pausas e respostas incompletas, justamente porque parece verdadeira. Stan não vira um herói inspirador de uma hora para outra. Ele continua sendo apenas um garoto, tentando fazer o melhor que consegue. E essa cena até me lembra um pouco o episódio Kenny morre. Naquele capítulo, o Stan também precisou encarar a morte de perto e descobriu que nem sempre existem palavras capazes de resolver esse tipo de situação. E é curioso porque, em uma série famosa pelo humor ácido, alguns dos momentos mais marcantes acabam sendo justamente aqueles em que ela deixa o sarcasmo um pouco de lado e permite que os personagens reajam de forma genuína. Não, quero dizer que ninguém realmente sabe. Mas todos vão. Isto é, não é que todos vão viver e só você vai morrer. Todo mundo vai morrer. E quando o Stan tá indo embora, o Nelson faz um último pedido. Já que ele não pode curar o seu câncer, será que pelo menos consegue vencer o jogo daquela noite? É um pedido simples, mas que muda completamente o peso da partida. Até então, vencer, pro Stan, significava apenas recuperar uma bicicleta. Agora, pelo menos na cabeça do Nelson, aquela vitória representa esperança. E, querendo ou não, Stan aceita essa responsabilidade, mesmo sem ter a menor ideia de como vai cumprir a promessa. Mas basta ele sair do quarto pra dar de cara, mais uma vez, com o tal juiz narrador, esperando no corredor. Ele coloca outro disco pra tocar e começa a narrar a vida do Stan novamente. É uma quebra de clima inesperada, mas funciona porque resume a essência do episódio, que é essa capacidade de alternar entre humor, desconforto e emoção, sem nunca deixar de parecer South Park. Só que chega o momento da grande partida, e pouco antes do jogo começar, o Stan chama o treinador adversário para conversar em particular. Ele explica toda a situação do Nelson e pede para que o outro time alivie um pouco durante a partida. Mas, sem pensar duas vezes, o outro treinador recusa a ideia, dizendo que vai atropelar Park County do mesmo jeito. Então, sem conseguir convencer o rival, resta ao Stan fazer o seu discurso de treinador. No vestiário, ele conta para as crianças sobre o estado do Nelson e explica que aquela vitória significaria muito para ele. Só que estamos falando de crianças de 5 anos. Então, em vez de se emocionarem, elas entendem tudo da forma mais literal possível. Algumas concluem que, se perderem, vão matar o Nelson, enquanto outras começam a acreditar que podem pegar câncer caso o time seja derrotado. Então, se perdemos, vamos matar o Nelson? Oh, meu Deus, não! Eu não quero ser assassino. E quando a partida finalmente começa, a série entrega uma das melhores sequências de episódio. Tudo é apresentado como se fosse o início de uma grande final. A música Song 2 da banda Blur começa a tocar. A câmera faz movimentos rápidos, os técnicos gritam instruções, e a montagem tenta criar toda aquela adrenalina típica dos filmes de esporte. O único problema é que ninguém ali sabe jogar. Enquanto a trilha sonora passa uma sensação de velocidade e intensidade, o que aparece na tela é o completo oposto. As crianças mal conseguem alcançar o disco, vivem caindo, esquecem completamente o objetivo da partida e, em determinado momento, o goleiro de Park County simplesmente fica parado cutucando o nariz. A direção do episódio aqui cria um contraste muito inteligente entre o que a música promete e o desastre que realmente está acontecendo. E isso faz a sequência ficar muito mais engraçada do que seria se fosse apenas um jogo ruim. Infelizmente, eu não posso deixar a música completa tocando aqui por causa do copyright, mas assistindo ao episódio original, esse contraste fica ainda mais engraçado. E depois de tudo isso, acontece algo que praticamente nenhum filme esportivo faria. O jogo termina empatado. Nem a vitória emocionante que salvaria o dia, nem a derrota dramática que serviria de lição. Apenas empate. É uma conclusão tão anticlimática que até o Stan fica sem entender direito o que acabou de acontecer. Depois de toda aquela construção, parece que a história simplesmente se recusou a avançar. E, como já virou tradição nesse episódio, o juiz aparece novamente com seu toca-discos para narrar mais um trailer. Agora ele anuncia que o Stan deveria vencer o grande jogo, mas apenas empatou. E empatar não é vencer. Mas antes que o espectador tenha tempo de processar esse empate, o episódio consegue deixar a situação ainda mais absurda, porque o Stan volta ao hospital para visitar o Nelson e encontra o garoto exatamente no mesmo estado, nem melhor, nem pior. E é então que o médico solta uma frase que resume perfeitamente essa lógica maluca. Como o jogo terminou empatado, o câncer também empatou. Segundo ele, o Nelson entrou em uma espécie de limbo do câncer. A doença não evolui, mas também não melhora. É uma explicação tão ridícula que, de alguma forma, funciona.
E enquanto o Stan tenta entender o que acabou de ouvir, quem aparece mais uma vez é o juiz com seu toca-discos. Ele interrompe a cena para anunciar que surgiu uma nova oportunidade pro Stan consertar tudo, porque o time infantil foi convidado para disputar outra partida, dessa vez durante o intervalo de um jogo do Colorado Avalanche, no famoso Pepsi Center. E a reação do Nelson muda completamente. Só de ouvir que vai haver outra chance, o garoto recupera o ânimo quase instantaneamente. É mais uma brincadeira com aquele clichê dos filmes, em que a esperança parece ser um remédio milagroso. Só que South Park faz questão de exagerar isso, até ficar absurdo. O problema é que o médico resolve aumentar ainda mais a pressão sobre o Stan. Ele praticamente diz que, se perderem o jogo, o Nelson vai morrer. Mas preste atenção, treinador. Se perder o grande jogo, esse garotinho morrerá mais rápido que Steve Irwin num tanque cheio de arraias. Então, sabendo que o desafio ficou ainda maior, o Stan reúne a equipe em uma lanchonete para bolar um plano. Mas basta olhar para as crianças para perceber que ninguém compartilha do seu otimismo. Elas lembram que já perderam feio para o próximo adversário e têm certeza absoluta de que serão derrotados de novo. E, em qualquer filme esportivo, esse seria um momento em que o treinador faz um discurso emocionante e convence todo mundo de que a vitória é possível. E o Stan faz exatamente isso, ou pelo menos tenta. Ele comenta que já assistiu a filmes suficientes para saber como essas histórias funcionam. Sempre existe um momento em que o time desacreditado encontra um jogador muito bom que muda completamente o rumo da competição. É quase como se ele percebesse que tá dentro de um filme e resolvesse seguir o roteiro à risca. As próprias crianças completam a ideia, dizendo que eles precisam de um canadense. Então a solução encontrada é simplesmente chamar o Ike para reforçar a equipe. Uau, ele é bom! Mais tarde, na próxima cena, o episódio lembra que o Randy ainda existe. Enquanto o Stan passa a noite desenhando estratégias pro grande jogo, ele entra no quarto para mais um dos seus discursos dramáticos. Randy diz que não consegue acreditar que o filho vai voltar justamente ao Pepsi Center, o lugar onde teria vivido seu suposto trauma de infância. Primeiro, ele afirma que não vai assistir ao jogo, porque seria doloroso demais. Só que, alguns segundos depois, muda completamente de ideia. Decide que vai ao estádio, promete torcer mais alto do que todo mundo e termina a conversa dizendo que o Stan só tem duas opções: vencer ou perder. É uma frase que deveria soar inspiradora, mas, saindo da boca do Randy, acaba sendo apenas mais uma prova de que ele continua vivendo no seu próprio mundo. E procure se lembrar, Stan. Vencer ou perder. Essas são duas opções. Vencer ou perder. Mas antes mesmo do grande jogo começar, acontece mais uma reviravolta. Stan reúne o time no túnel do Pepsi Center, faz um discurso, lembra tudo que eles passaram juntos e reforça que existe um garotinho no hospital contando com aquela vitória. Só que aí South Park puxa o tapete mais uma vez. Um funcionário da arena aparece para avisar que o time adversário simplesmente não veio. Não existe ninguém para enfrentar Park County e o jogo é cancelado. A reação do Stan é ótima, porque é exatamente a mesma de quem tá assistindo ao episódio. Ele começa a questionar, desesperado, dizendo que eles passaram por toda aquela jornada emocional e que a história não podia simplesmente terminar daquele jeito. E é então que surge uma solução completamente insana. Os jogadores do Colorado Avalanche, sensibilizados com toda aquela situação, decidem ceder o lugar deles. Já que o outro time infantil não apareceu, por que não colocar aquelas crianças para disputar contra ninguém menos que o Detroit Red Wings, uma equipe profissional? O juiz, então, aparece mais uma vez para narrar outro trailer, dizendo que o Stan finalmente chegou às grandes ligas. Nesse ponto, o episódio praticamente escancara que tá preparando o espectador para acreditar em um milagre. Até porque essa é exatamente a situação impossível que normalmente termina em uma das maiores vitórias do cinema. Só que o milagre nunca acontece. Assim que o disco toca o gelo, os jogadores do Red Wings começam a atropelar, literalmente, as crianças. E eu digo literalmente porque eles não apenas fazem gols, eles destroem os meninos. É um humor extremamente desconfortável, mas funciona justamente pelo exagero. Trey Parker pega toda aquela expectativa de uma vitória emocionante e substitui por uma surra completamente desproporcional. E depois de apito final, um dos garotos, completamente machucado, ainda olha pro Stan e diz: Você técnico, odeio você. Enquanto isso, o Randy revive exatamente o trauma que só existia na cabeça dele, gritando desesperado nas arquibancadas ao perceber que o filho fracassou outra vez. Só que o golpe final ainda estava reservado para os segundos finais. No hospital, o Nelson acompanha o resultado pela televisão e, quando vê a derrota, perde completamente a esperança. Seus batimentos param e ele morre ali mesmo. E é justamente essa montagem paralela que transforma esse em um dos momentos mais marcantes da série. De um lado, uma criança acaba de morrer. Do outro, começa a tocar We Are The Champions, do Queen, enquanto os jogadores levantam o troféu, se abraçam e comemoram como se tivessem conquistado o maior título de suas vidas.
O contraste é tão absurdo quanto desconfortável, mas é exatamente aí que o Trey Parker conclui a sua sátira. Durante o episódio inteiro, ele faz o espectador acreditar que está assistindo a clássica história do azarão, que supera todas as dificuldades. Cada clichê aparece na hora certa. O treinador improvável, a criança doente, o jogador talentoso, o discurso inspirador e o grande palco para a decisão. Tudo parece cuidadosamente montado para levar a um final emocionante. Até que South Park faz exatamente o contrário. E é justamente por isso que esse continua sendo um episódio tão diferente dentro da série. Não pelas piadas ou pelo esporte em si, mas pela coragem de pegar uma fórmula que todo mundo conhece e desmontá-la completamente, do jeito mais inesperado possível. O mais interessante é que Cop Stanley nunca tenta reinventar a estrutura de um filme esportivo. Na verdade, ele faz exatamente o contrário. Trey Parker monta todas as peças que a gente já conhece. A impressão é que estamos caminhando para aquele desfecho emocionante, em que os protagonistas finalmente conseguem vencer contra todas as chances. Só que, no último momento, ele desmonta tudo. Em vez da recompensa emocional que Hollywood normalmente entrega, o episódio termina da forma mais cruel e inesperada possível. E é justamente essa quebra de expectativa que faz esse ser um episódio tão diferente dentro da série. O objetivo nunca foi contar mais uma história de esporte, sempre foi brincar com uma fórmula que todo mundo conhece e levá-la até o limite, mostrando que, em South Park, nem sempre existe uma lição a se aprender no final. E, pessoalmente, acho que esse é um daqueles episódios que melhor representam a identidade da série. Você pode rir, ficar desconfortável, ou até terminar o episódio sem saber muito bem como reagir, mas dificilmente vai esquecê-lo. E talvez esse seja o maior mérito. Quando tudo indica que a história vai seguir um caminho previsível, ele faz exatamente o oposto. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Cop Stanley é uma das sátiras mais inteligentes de South Park? Ou existem episódios melhores dentro da série? Deixa sua resposta aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, aproveita para clicar na recomendação que tá aparecendo na tela. Tenho certeza de que você vai gostar. Também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. No mais, valeu por estar comigo até aqui e nos vemos na próxima.